aqui agora. Por aqui. Vai aparecer para vocês em um minutinho só. Pronto. Eu pergunto se já está visível aí para vocês. Eu vou colocar agora no formato pelo menos tentar colocar no formato de apresentação aqui. Peraí, não é isso. Desculpe. Eu não uso muito esse sistema do Google. Bom dia, Marcelo. Prazer te ver. Zé Costa aqui, ó. Bom dia. Como vai, doutor? Tudo bem aí? Bom dia a todos. Tudo bem, e você? Bom dia. Tudo. Bom dia a todos aí. Uma tela inteira. Vamos ver se é por aqui. Pronto. Eu acho agora vocês estão vendo uma tela e eu vou fazer agora a apresentação. Vocês estão vendo uma tela azul, imagino eu, né? Isso. Perfeito. Ótimo. Então vai dar certo. E agora vocês estão vendo a apresentação, imagino eu. Perfeito. Perfeito. Bom, pessoal, então, por favor, me interrompam, volto a dizer, eu não estou vendo mais as carinhas aí, não estou vendo mais vocês, então fique à vontade de me interromper. Nós vamos falar de quê hoje? Vamos falar do que o Supremo chamou de relativização da coisa julgada. Ou seja, fazer com que a coisa julgada seja relativizada. E, na verdade, a gente vai ver que não tem nada de relativização. O que tem, na verdade, é o fim da coisa julgada como ela é conhecida hoje. É a alteração completa do conceito de coisa julgada, que é um conceito constitucional, é um conceito que está no Código de Processo Civil, é uma cláusula pétrea da Constituição, e ela foi relativizada, como se isso fosse possível. Bom, então, nesse sentido, vamos falar, volto a dizer, no primeiro momento, sobre esse conceito. Vamos falar do objeto e fundamento dos temas 881 do ministro Fachin e 885 do ministro Barroso, que são os julgamentos que recentemente deram ensejo a essa tal relativização, o teor dessa decisão, os efeitos práticos, os casos concretos, projetos de lei que decorrem desse julgamento e uma pequena conclusão. Então, é o seu sumário do nosso bate-papo aí, que deve durar mais ou menos uns 40 minutinhos. Bom, coisa julgada. Isso está, obviamente, intrínseco a qualquer sistema jurídico moderno, a qualquer sistema jurídico ligado a um Estado democrático de direito. E no nosso sistema jurídico, onde é que isso está? Está lá no inciso 36 do artigo 5º da Constituição, que diz que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato perfeito, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Isso é uma cláusula pétrea, leia-se. Não é possível alterar esse conceito. O legislador ordinário, os deputados, os senadores que não estiveram no ambiente constituinte, não podem alterar esse conceito. É um conceito imutável. Não cabe lei ordinária que tente alterar esse conceito. Bom, e o CPC trata disso em dois momentos. No artigo 502 e no artigo 503. E diz o seguinte: denomina-se coisa julgada material, autoridade que torna imutável, por favor, fixem essa palavra, imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Então, é imutável e indiscutível. Não há como ser alterado. E diz também, o artigo 503, que essa decisão, que julgar totalmente ou parcialmente o mérito, tem força de lei. Ou seja, ela exerce uma força de lei no caso julgado entre as partes. Então, isso está sujeito aos conceitos, volto a dizer, de imutabilidade, definitividade, inalterabilidade
indiscutibilidade, como forma de uma única finalidade, assegurar a segurança jurídica, como forma de dar efetividade à segurança jurídica nas relações entre as pessoas, nas relações das pessoas com o Estado, de uma forma geral. Isso, então, é um ponto, volto a dizer, intrínseco a qualquer sistema jurídico nesse sentido. É impossível, então, a modificação dos efeitos dessa decisão em que não cabem mais recursos. Esse é um ponto muito claro quanto a isso. E aí, dentro desse ambiente normativo tão claro, dentro desse ambiente constitucional tão evidente, que é classificado como uma cláusula pétrea, o que acontece? Vem o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos temas 881 e 885, decidir especificamente se os efeitos, quais seriam os efeitos de uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a coisa julgada em matéria tributária. Como se esses efeitos já não tivessem definidos na Constituição, como se esses efeitos não mais tivessem definidos no Código. Então passa-se a se rediscutir algo que é definitivo. O que era imutável passou a estar sujeito a uma discussão. O que era definitivo passou a estar sujeito a uma discussão. Então, já de imediato, a simples possibilidade de se imaginar, questionar esse assunto, já é um indicativo assustador. Mas o tribunal foi à frente. Em 2016, foi dada repercussão geral a esse tema e passou-se a debater quais seriam os efeitos da coisa julgada em contraposição, em forma contrária à isonomia, à livre concorrência e a cláusula, que é uma cláusula que mantém as coisas as decisões perenes, não havendo alteração dos fatos, que é a cláusula rebus sic stantibus. Então, esse é o que se observou nesse debate que teve início em 2016 no Supremo Tribunal Federal, em um caso concreto que discutia a contribuição social sobre o lucro, tratada em 1990 como sendo uma matéria inconstitucional em favor do contribuinte. Aí vem o voto do ministro Barroso, em 2022. Eu tomei a liberdade aqui de segregar parte desses votos para vocês entenderem a dimensão do que foi feito, né? Para que isso seja evidenciado para vocês. Diz o ministro, no item 33, a segurança jurídica resguardada pela coisa julgada não é valor absoluto. Então, pessoal, a segurança jurídica não é valor absoluto. Sendo passível de flexibilização. Essa palavra aí, flexibilizar o que é imutável, em favor do princípio que, na hipótese, cumpre mais fielmente a vontade da Constituição. Bom, e quem diz qual é a vontade da Constituição? É o ministro Barroso, é o Supremo. Então, interpreta-se qual é a vontade da Constituição naquele momento, entendendo qual ela seja, pega-se a segurança jurídica, que não é um valor absoluto, segundo entende o tribunal, e flexibiliza-se esse conceito. E aí continua o ministro. No presente caso, como já abordado, refere-se à igualdade e à livre concorrência. Por que isso, pessoal? Porque o caso de fundo, que se referia à contribuição social sobre o lucro, vários e vários contribuintes que optaram em ir a juízo e tiveram decisões favoráveis, deixaram de pagar esse valor, deixaram de pagar esse tributo. E o tribunal entendeu que isso feriria a isonomia, porque quem optou a não ir a juízo tinha que continuar pagando o tributo. Ou quem foi mais tarde tinha que continuar pagando o tributo. Isso feriria, então, a isonomia, porque um paga, outro não paga. Isso feriria a livre concorrência dentro de um ambiente comercial, já que determinados contribuintes eram obrigados a pagar e outros não. Poxa, mas alguém decidiu ir a juízo, alguém decidiu correr o risco de ir a juízo e ficar 10 anos tratando um processo judicial. Aquele que decidiu não ir, é por uma questão própria. Então, esse é um tema que merece debate. E aí continua o ministro Barroso. Chega à conclusão de ser necessária a interrupção dos efeitos da coisa julgada nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. A exemplo, por exemplo, dos tributos que são devidos de forma perene. Independentemente do tributo que se esteja discutindo, quando essa corte se manifestar em sentido oposto. Ou seja, coisa julgada é interrompida. A coisa julgada deixa de existir.
a coisa julgada é cancelada. Ela cai por terra, ela interrupção dos efeitos é o cancelamento da coisa julgada. E aí, um dos senhores aí agora há pouco mencionou uma passagem, não do voto, mas do comentário do ministro, e eu acho que vale a pena também transcrever, apesar de ser um pouquinho longa. Olha o que o ministro Barroso comentou sobre o julgamento. A insegurança jurídica não foi criada pela decisão do Supremo. A insegurança jurídica foi criada pela decisão mesmo depois da orientação do Supremo de que era devido, continuar a não pagar e não provisionar. Se você for a um cassino, palavras do ministro, e fizer uma aposta, você está num quadro de insegurança jurídica e pode ganhar ou perder. De modo que, a partir do momento em que o Supremo diz que o tributo é devido, quem não pagou ou provisionou fez uma aposta. Então, pessoal, vamos perder aqui 2 minutinhos sobre isso. O sujeito discute uma determinada tese, seja a contribuição social sobre o lucro que está no caso concreto, fica 10 anos em juízo, paga o advogado, corre um risco de natureza sucumbencial a depender do tipo de ação, ganha a ação. Nesse caso, lá próximo da década de 90, ganhou a ação. Bom, transitou em julgado, não cabe mais recurso. Passou o prazo de uma ação rescisória. Então, ele está tranquilo. Por que ele está tranquilo? Porque o inciso 36 do artigo 5º da Constituição, vocês viram, diz claramente que a coisa julgada é perene, a coisa julgada é imutável. E o Código de Processo Civil diz a mesma coisa. Então, o sujeito que tem uma decisão que passou em julgado, e nesse cenário, está tranquilo para não recolher o tributo, porque essa decisão é dele, é de um caso dele, que passou em julgado, um caso individual que se aplica a ele. Bom, entende o tribunal que se depois de 10 anos, 20 anos, no caso da contribuição social foi quase isso, o Supremo julgar, obviamente, dentro de determinadas questões, no que se refere a controle concentrado, a gente vai ver isso um pouco mais para frente, mas julgar que aquele tributo é constitucional, a coisa julgada cai. Então, todo aquele processo individual pelo qual o contribuinte passou, perde o efeito. Deixa de ter o efeito. E a gente vai entender agora se esse efeito, qual é a extensão desse efeito no tempo. Se ele vai retroagir, se ele não vai retroagir, como que isso vai ser tratado. Mas o importante é que fixarmos, então, que não há que se falar em relativização da coisa julgada, não há que se falar em interrupção da coisa julgada, o que há que se falar é no fim da coisa julgada, na simples hipótese do Supremo Tribunal Federal decidir no futuro de forma contrária à decisão que antes contemplou o contribuinte há uma década atrás. Então, esse é um ponto principal, esse é o cerne do que a gente está falando agora, é importante que isso fique bem fixado. Bom, e aí a gente entendeu quais são as teses que foram fixadas. O que o tribunal disse? Qual é a conclusão do tribunal? O tribunal disse o seguinte, que as decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo as relações tributárias de trato sucessivo. Porém, todavia, contudo, já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo. Então, isso foi a síntese da tese que foi fixada pelo Supremo. Qual que é a conclusão? Que as decisões do STF equiparam-se a uma nova lei que institui tributo. Então, agora não tem mais dúvida, pessoal. Decisão do Supremo Tribunal Federal é lei. E, no caso, prestem atenção, é uma lei que tem um valor maior do que uma lei do Congresso Nacional. E eu explico por quê. Uma lei do Congresso Nacional não tem o condão de alterar uma cláusula pétrea. Leia-se lá o inciso 36 do artigo 5º da Constituição, que define a coisa julgada.
Então, se eventualmente houver uma lei emanada do Congresso que altere o artigo 35, os efeitos do artigo 35, ela é inconstitucional. Mas uma lei em mesmo sentido, tida por editada pelo Supremo, na medida que um acórdão dele equipara-se, pode alterar uma cláusula pétrea. Então, a coisa vai além. A lei que o Supremo edita na forma de um acórdão é mais possante do ponto de vista legislativo, porque pode alterar uma cláusula pétrea, enquanto a lei emanada do Congresso não pode. Então, é algo realmente inusitado. Ou seja, fosse esse efeito declarado de uma lei ordinária, uma lei do Congresso, ela seria certamente declarada inconstitucional em face do artigo 5º. Mas como ela decorre do próprio Supremo, ela está sendo considerada como válida. Então, esse é o efeito da decisão. E agora nós vamos falar um pouquinho, caso vocês não tenham nenhuma dúvida, não queiram, de algum momento, fazer algum tipo de questionamento, sobre os efeitos práticos disso. O que isso afeta na vida das pessoas? O que isso afeta na vida... Peraí, Geraldo, desculpa. Oi, claro. Desculpa. Mas eu não quis interromper antes, mas você nos autorizou a estabelecer esse ritmo. Só uma coisinha. Quando ele diz lá que fizemos, na perspectiva dele, numa entrevista que ele deu, que aliás eu assisti, né, fizemos do Supremo um cassino, ele próprio, Supremo, poderia evitar essa interpretação, ainda que equivocada, se a cada decisão não houvesse a aplicação, isso no extremo, mas não houvesse aplicação apenas às partes. Se ele quer resolver o problema da isonomia, ele julgaria o leading case, o caso em si, e promoveria repercussão geral, a sua extensão a toda situação jurídica posta. Sim. Se em relação ao Adriano, ele disse que a cobrança do IPVA do carro dele é inconstitucional, ela seria extensiva a todos nós aqui que estamos no webinar, por exemplo. Sim. É um formato, mas o tribunal vai muito além disso, porque ele coloca um efeito automático, né? Ele coloca um efeito automático, ou seja, todas as decisões são automaticamente canceladas. Né? Então, quer dizer, isso é algo que tem um poder, uma virulência ainda maior do que o formato que você está dizendo. Eu concordo que se a gente quisesse ser um pouco mais lúcido, o caminho que você estava indicando é um caminho aceitável, de uma certa forma, pelo menos. Mas da forma como foi colocado, não. Ele passa a ser automático e imediato. E a decisão ali não precisa de um despacho posterior de um juiz, não precisa de uma manifestação de um juiz, mesmo que ela já passou em julgado. Não tem mais manifestação quanto a ela, né? Se ela passou em julgado, não tem mais juiz decidindo aquilo. Então, esse é o efeito que ela dá. Alguém mais me chamou aí. Flávia, eu tive uma dúvida. Claro. Nesse caso, por exemplo, você comentou que há 10 anos atrás, por exemplo, a empresa teve tudo regularizado, passou pelo, né, talvez primeira instância, segunda instância, Sim, acho que é isso, né? Isso mesmo. E aí morreu o assunto. Aí agora vem o STF, e, né, clareando aqui, eu que não sou do direito, e cancela tudo, é isso? Isso. Cancela. A partir do momento que ele cancela, passa a ser lei superior à decisão do Congresso. É como eu interpreto. Tem gente que interpreta de forma diferente, mas eu leio assim. Tá, isso quer dizer que só eles têm o poder de voltar nesse caso e quebrar uma empresa, por exemplo, porque se a empresa está lá atrás, já toda achando que tá regularizada, está tudo certinho, já pagou aqueles tributos e tal. Ele resgata essa ação, coloca lá e volta com ela lá no Supremo, e aí a empresa, então, pode ter uma surpresa enorme de ser surpreendida com valores irreais e que, no momento, ela não tem para pagar. Seria isso? É isso aí. Em linhas gerais, é justamente isso. E aí a gente não tem como recorrer? Acabou? Porque o Supremo é o máximo? Não tem... Eu até coloquei essa expressãozinha aqui, que alguns atribuem a Santo Agostinho, não sei se vocês estão vendo, Roma locuta, causa finita. O que significa isso? Roma falou, acabou a causa. Que maravilha. Isso é uma expressão utilizada muito, atribuída a Santo Agostinho há muitos anos atrás, no que se refere à circunstância de que se não tem apelo acima de Roma, não tem nada acima de Roma. Né? Obviamente, ele estava falando aqui de uma questão religiosa, se determinadas encíclicas deveriam ser observadas ou não, e aí ele sai com essa linha, olha, se Roma falou,
a causa está definida. Então, é mais ou menos por aí. Trocando em miúdo, se é que eu posso utilizar essa expressão, é mais ou menos por aí. Vou repetir isso por um contexto claro. Se você tem uma determinada decisão que passou em julgado, que transitou em julgado, que não cabe mais recurso, e lutou por essa decisão por 10 anos, e conseguiu uma decisão favorável, passam-se sei lá quantos anos, 5, 10, 15, 20 anos, se o Supremo decidir sobre aquele tributo, declarando que ele é constitucional, a sua decisão perde o efeito, e a depender do caso, a gente vai ver aqui, você pode ter um efeito retroativo ou não. Por isso que ele está aqui, ó, respeitando a retroatividade, a anterioridade nonagesimal, mas a gente vai ver que não é bem assim em determinadas circunstâncias. Mas em trocando os miúdos, é mais ou menos o que você disse. Geral. Oi. Edson. Oi, Edson. Tudo bem? Tudo, e você, como vai? Eu até mencionei isso um dia com o doutor José Costa. Além de toda essa situação, ainda entramos em um problema que eu acho que é ainda maior, principalmente, claro que vai afetar outras áreas, mas principalmente na área tributária. Por quê? Existem muitas teses na área tributária com relação a questões relacionadas a tributos. Sim. Certo? Uhum. E, de certa forma, uma decisão como essa, ela acaba inibindo ou até mesmo prejudicando com que se faça alguma situação relacionada, né, a pedidos de impostos, de taxas, que tem essas coisas. Fica meio que amarrado o escritório de não mais tentar fazer que possa beneficiar a empresa relacionada àquele tributo, imposto, etc., aquela alíquota que está sendo discutida ali, porque lá na frente isso aí pode, igual a Flávia acabou de dizer, voltar de uma forma até, como não houve modulação, né? Retroagir até o início de onde tudo começou, e não a modulação dos últimos 5 anos que a gente tem em termos legais, etc. Eu vejo até de uma forma bem preocupante mesmo. Eu concordo com você, você tem razão, mas a gente vai ver um pouquinho mais para frente que, de fato, existe um respeito à retroatividade, né? Mas em determinados casos não. Que isso, inclusive, é a próxima parte que a gente pretende trazer. Mas você tem razão. Veja bem, um contribuinte que queira discutir um determinado tributo hoje, ele vai estar ciente de que ele pode ter uma decisão judicial passada em julgado, mas ele vai ter que passar o resto da vida monitorando a jurisprudência do Supremo para saber se o Supremo, em algum momento, decidiu de forma contrária, e, em tendo decidido, ele vai ter que voltar a pagar o tributo. Então, não existe mais uma circunstância de segurança no sentido de ter uma decisão passada em julgado e ter o caso como resolvido, imutável. Não tem mais isso. O caso pode ser mutável em função das decisões que o Supremo eventualmente venha a ter no futuro. É isso aí. Bom, alguma outra dúvida? Eu posso avançar, pessoal? Vou avançar, então, se me permitem. Qualquer dúvida, por favor, voltem a me interromper. Pessoal, então, quais seriam os efeitos práticos dessa decisão do Supremo? O que isso implicaria? Primeiro ponto, como disse agora há pouco o colega, o Supremo não modulou os efeitos dessa decisão no tempo. O que significa isso? Que essa decisão pode retroagir, que essa decisão pode ter um efeito pretérito em desfavor do contribuinte. Ela não vale tão somente daqui para frente, ela pode ter um efeito para trás. Então, como forma geral, o resultado prático é que as decisões que passarem em julgado, de trato sucessivo, leia-se os tributos que são devidos mensalmente, etc., seriam relativizados. E os contribuintes com essas decisões individuais, que desoneram do tributo de alguma forma qualquer, havendo posteriormente uma alteração pelo Supremo Tribunal Federal, ficarão sujeitos à cobrança dos 5 anos anteriores, desde a decisão do STF. Essa decisão do STF a qual eu me refiro, não é a decisão que declara o tributo inconstitucional. Essa decisão do STF, é importante vocês entenderem isso, é essa decisão agora do tema 881 e do tema 885. Por isso que eu estou explicando para vocês que esse efeito no tempo é um pouco diverso. E agora vocês vão entender por quê. Vejam bem,
Desculpe, antes desse ponto, vejam bem, vamos pegar o caso da contribuição social sobre o lucro, em específico. Contribuição social sobre o lucro, tratada em 2007, por exemplo, foi declarado para vários contribuintes que o tributo seria inconstitucional. Os contribuintes deixaram, então, de fazer o recolhimento desses valores. Agora, com essa decisão, tendo em vista que a declaração de constitucionalidade da contribuição social sobre o lucro é anterior a esta decisão do Supremo, esta decisão do Supremo, então, tem efeito retroativo e vai fazer com que quem não pagou esse tributo tenha que pagar. Por quê? Volto a dizer, porque é uma decisão proferida que declarou a constitucionalidade da contribuição social sobre o lucro antes desta decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, isso vai ter os últimos 5 anos devidos. Os 5 anos serão cobrados pela Receita Federal. E aí, a grande dúvida é se haverá multa e juros quanto a essa parcela. Ou seja, a partir do momento que a Receita vai me cobrar dos últimos 5 anos da contribuição social sobre o lucro, por exemplo, eu vou ter multa de 75%, eu vou ter Selic nesse período todo. O Supremo, para aumentar a insegurança jurídica, ficou calado quanto a esse assunto. Não se manifestou sobre esse ponto. Entendeu que isso não era objeto do recurso que estava sendo tratado. E isso é um prato cheio para a Receita. Se o Supremo nada disse sobre isso, quando a Receita cobrar, ela vai exigir juros e multa. Eu não tenho muita dúvida disso. E aí, respondendo ao que me foi perguntado, neste ponto em específico, caberia uma certa defesa, ao entender que, enquanto eu estava na posse de uma decisão favorável, individual, própria, eu não era inadimplente. E não sendo inadimplente, não há que se falar, pelo menos, em multa, pelo menos. Talvez juros, mas não em multa. Né? Esse tem sido um ponto de tratativa. Inclusive, com base no artigo 100 do CTN, que ele fala que decisões que decorrem de jurisdição administrativa não implicam em multa. E do artigo 160, também do CTN, que fala que a multa só é devida no prazo posterior a 30 dias da queda da suspensão da agibilidade do crédito tributário. Então, a dúvida que está sendo tratada agora, pessoal, é o efeito inverso. Vamos supor que um determinado contribuinte foi a juízo e ele perdeu a ação. A ação que ele foi favorável, uma ação individual. Foi declarado que o tributo é devido. Poxa, e se daqui a 5 anos, 10 anos, o Supremo vem e diz que o tributo não é devido? É o contrário que a gente está dizendo. Não é devido. Poxa, o contribuinte, então, a coisa julgada da ação que ele teve em desfavor dele também vai ser relativizada? Ele vai ter direito, então, à restituição dos 5 anos anteriores à decisão do Supremo? Tem que ser para os dois lados. Se o contribuinte é obrigado a pagar os valores anteriores aos últimos 5 anos, no caso de uma decisão que julga a constitucionalidade, seria igualmente legítimo que esse mesmo contribuinte tivesse o direito de ter o tributo de volta na hipótese do tributo ser julgado inconstitucional pelo Supremo. Isso também não foi tratado. Mas é um ponto a ser levantado. Apesar do efeito prático disso não ser tão grande, para alguns pode ser que tenha algum ponto relevante. Mas o raciocínio é o mesmo. A relativização da coisa julgada em função de entendimento superior ou posterior do Supremo. Se esse entendimento for contrário ao contribuinte, ele teria que pagar. Mas se esse entendimento for favorável ao contribuinte, a coisa julgada que ele teve, contrária, também deveria ser relativizada de forma que ele tivesse direito à restituição desse valor. Então, esse é um ponto que ainda não foi tratado. Mas há um ponto, pessoal, realmente um pouco mais preocupante, que é no que se refere à possibilidade do STJ, não mais do STF, mas do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, aplicar o mesmo entendimento nas matérias de ilegalidade. Um pequeno parêntese aqui para nós entendermos melhor. O Supremo julga matérias de constitucionalidade, em sede final. E o STJ julga matérias de legalidade igualmente em sede final. Poxa, se o Supremo pode relativizar a coisa julgada
em matéria de constitucionalidade, o STJ poderia relativizar a coisa julgada em matéria de legalidade? E aí a gente abre um leque tremendo, perigosíssimo. É inclusive um caso que eu trago aqui, que foram as decisões favoráveis ao contribuinte no que se refere a aproveitamento de crédito de PIS e COFINS quando se declara a essencialidade do insumo, que o STJ declarou favorável naquela circunstância. Então, isso tudo é um ponto, ou seja, existe uma nuvem preta aí pela frente, cinza aí pela frente, no que se refere aos efeitos dessa decisão. Se o STF pode relativizar para a constitucionalidade, por que o STJ não poderia relativizar para a legalidade? E aí quebra-se ainda mais o conceito de coisa julgada e quebra-se ainda mais a segurança jurídica. E eu vou um pouco além. Por que a relativização da coisa julgada só seria viável em matéria tributária? Se a União Federal conseguiu relativizar em favor do jurisdicionado, em favor das empresas, a coisa julgada em matéria tributária, ela pode tentar relativizar em outras questões de direito público. Por exemplo, questões de natureza afetas à desapropriação, questões afetas a licitações, por exemplo, e outros tratos, questões afetas a concessões, ou seja, todas as matérias afetas a direito público, em algum momento, como direito público também é o direito tributário, ficam em perigo. Porque o conceito é o mesmo. O Supremo pode entender diferente, e o que o Supremo decide é lei. Então, essa lei não seria especificamente para a matéria tributária. Então, o grande temor dos advogados, o grande temor de quem estuda o tema, é que o primeiro passo foi dado. O Supremo pode relativizar. O segundo passo, o STJ pode relativizar. Terceiro passo, os tribunais podem relativizar outros temas de direito público que não sejam de matéria tributária. Então, volto a dizer, esses efeitos práticos são realmente assustadores. E eu vou trazer para vocês casos práticos, casos concretos que versam sobre esse assunto. O primeiro dele, a gente acabou de falar, é a constitucionalidade da contribuição social sobre o lucro, que remonta, pessoal, a 2007. Nós estamos falando de coisa de 15 anos atrás, gerando efeito hoje. Para e pensa. 15 anos atrás, o assunto estava consolidado e agora renasce. Como é que você explica isso para um empresário? Como é que você explica isso para um investidor estrangeiro? Como é que você explica isso para um alemão, para um japonês, para um americano? É algo difícil. Então, o primeiro ponto que tem um caso concreto é a contribuição social sobre o lucro. O segundo é a questão da inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e do COFINS. Isso aguarda julgamento. Mas várias empresas já conseguiram decisões favoráveis, excluindo o ISS da base de cálculo do PIS e COFINS, inclusive na linha do Supremo Tribunal Federal, que exclui também o ICMS. A tese é a mesma. Há de se esperar que o Supremo julgue da mesma forma que julgou o ICMS. Até por uma questão lógica, os argumentos são os mesmos. Mas vamos supor, vou bater aqui na madeira, que ele julgue de forma contrária. Quem já tem a decisão que passou em julgado, cai. E esse, então, vai pagar dali para frente quanto a esse tema. Um outro caso é o IPI revenda, não se aplica aos senhores, tanto, a não ser que os senhores tenham feito algum tipo de importação via trading, porque no caso do IPI, o encomendante nas operações de importação por encomenda, o encomendante ele é responsável pelo pagamento do IPI de forma solidária a trading, que faz a importação. Então, todo mundo que teve decisão favorável, todas as empresas que importaram por encomenda no Brasil e que não foi pago o IPI, tendo em vista que a trading teria uma decisão favorável quanto a esse assunto, vão ter que pagar, e aqui também de forma retroativa. Contribuição previdenciária sobre o texto constitucional também foi tratada, e esses 4 casos aqui são que eu selecionei que tem um efeito prático e retroativo. Agora, na eventualidade, pessoal, de haver decisões supervenientes, lembro aos senhores que não haveria esse efeito retroativo. Na medida em que o tribunal, na tese 2, assegurou a retroatividade, a noventena, a anualidade e tudo mais. Mas para esses casos, cujas decisões são anteriores
a essa flexibilização da coisa julgada, há efeito retroativo. Para os casos que eventualmente venham a ser proferidos pelo Supremo agora, posterior a esse julgamento, aí a gente não vai ter o efeito retroativo, mas o tributo vai voltar a ser devido nessa circunstância. E o que tem acontecido, então, nesse momento, quanto a projetos de lei e determinadas tratativas visando corrigir essa absurdez do Supremo? Existem vários projetos no Supremo, desculpe, no Congresso, tentando alguma solução. Eu enumerei aí alguns que tentam segurar a coisa jurídica até 10/2 de 2023, tem uma questão de parcelamento específico para pagar esses valores, um conceito de coisa julgada, como se estivesse reforçando o que é absoluto. É muito interessante, porque o que é absoluto não precisa de reforço, né? Não precisa de proteção, é absoluto, não precisaria, mas tem esse projeto de lei, tem um projeto de transação específica, excepcional para essas questões, e tem uma PEC, eu não me recordo o número dela agora, na verdade eu não encontrei, também tentando garantir a proteção da coisa julgada, dando mais ênfase àquele inciso 36 do artigo 5º que eu citei para vocês no início lá do nosso bate-papo. Então, eu não sei como é que isso vai ocorrer, alguma coisa eu creio que vai acontecer, no sentido de se facilitar o pagamento desses efeitos retroativos, ou no sentido de excluir a multa, mas é muito importante acompanhar esses projetos de lei, porque eu acho que em sede do Supremo não vai mudar muita coisa. O Supremo decidiu, existem uns embargos de declaração ainda a serem julgados, a Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo, participa como amicus curiae nesses embargos e está fazendo uma pressão muito forte para tentar alterar essa modulação, etc. Mas eu, particularmente, estou um pouco cético pelo que a gente tem visto. E aí passo para uma questão de conclusão. Né? Bom, decisão do Supremo é lei. Está lá. Olha só. Produz para ele norma jurídica nova. Norma jurídica. Né? Não é decisão nova, é norma jurídica. Nós estamos falando de lei. Isso está no voto do ministro Barroso quanto a esse ponto. E aí, em tese, em resumo da ópera, digamos assim, ficou decidido que é impossível existir no mundo jurídico, para qualquer brasileiro, para qualquer empresa que esteja no Brasil, para qualquer jurisdicionado, uma decisão contrária ao entendimento do Supremo. Então, eu tenho uma determinada decisão que passou em julgado, ela não pode viver no mundo jurídico se o Supremo mudar de ideia. Ela é cassada automaticamente e imediatamente, bastando o Supremo ter uma decisão em sentido contrário. Então, o mundo jurídico, nesse contexto, que era protegido pela coisa julgada, pela definitividade da coisa julgada, cai se o Supremo vier a decidir quanto a um determinado tributo de forma diferente do que você alcançou numa ação própria, num debate próprio quanto a isso. Então, isso quebra a segurança jurídica, quebra a estabilidade, de forma que o contribuinte vai ser obrigado a recolher um tributo após passar por um longo período de debate judicial em que ele teve sucesso. Muitos têm falado já na utilização da transação tributária, que não é um refis, as pessoas às vezes acham que a transação tributária não é um refis, mas é um procedimento de negociação com a União Federal, através da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Receita Federal, para tentar colocar a casa em ordem. Mas para isso, para esse caso específico, são necessários editais, uma série de procedimentos nesse cenário. Até onde eu sei, a Receita não autuou ninguém, obviamente, até as informações que eu tenho, nós temos vários e vários clientes nessa circunstância, são muitos clientes passando por essa aflição, tentando explicar para o controlador na França, o controlador na Bélgica, que tinha uma coisa julgada que ela deixou de existir. Vários estão fazendo essas operações, vários que fizeram incorporações, vejam bem, alguns clientes fizeram incorporação de empresas, adquiriram determinadas empresas, que estavam com decisão transitada em julgado,
E agora que essas empresas foram incorporadas, o tributo vai voltar a ser devido dentro da empresa incorporadora, nesse cenário. Então, também uma insegurança jurídica. Bom, pessoal, eu tentei ser breve para não cansá-los. É um tema, ao mesmo tempo que é um tema interessante, é um tema que, para mim, pelo menos, ele é um pouco aflitivo, me deixa, de certa forma, indignado, digamos assim. Mas tentei resumir para vocês, nesses 6, 5 slides aí, uma definição do que a gente está enfrentando, dos efeitos práticos do que a gente está enfrentando, da necessidade de se compreender como que as decisões jurídicas no país são cada vez mais ligadas à fragilidade, ligadas a questões que não são técnicas. Fosse um julgamento completamente técnico, uma decisão do Supremo não poderia deixar de observar um conceito tão perene que é uma cláusula pétrea da Constituição Federal, mas vocês viram ali o que o Supremo fala, o voto do ministro fala no conceito, na interpretação da Constituição Federal. Em brevíssimas linhas é isso, eu agradeço a paciência dos senhores, espero não ter ido rápido demais, mas eu estou tentando respeitar o tempo que me foi passado, e fico à disposição dos senhores para algum tipo de questionamento, para algum tipo de dúvida, de debate, que eu ficaria muito feliz em poder tratar com os senhores. Muito obrigado pelo tempo e pela paciência. Geraldo, obrigado aí pela explanação. Lá no início, quando eu coloquei a fala do ministro, depois você complementou muito bem aí, quero só complementar a ironia que eu fiz, que o ministro considerou a aposta, e eu falei que ele foi muito feliz, né, na colocação dele, inclusive citando o cassino, ele foi mais feliz ainda, porque o cassino é ilegal no Brasil, né? Então, quando você explanou que a decisão do Supremo contraria a Constituição Federal, então ele complementou com a ilegalidade, ele usou um argumento ilegal para justificar a ilegalidade. No mínimo infeliz, né, Adriana? No mínimo infeliz. No mínimo infeliz. Está bem subjetivo, né? Só ele decide, pronto, acabou, né, o ministro? Você tem razão, Adriano. Você tem razão. Geraldo, eu não sei como é que está o tempo. Eu fiquei com um pouquinho de dificuldade de entender. Não, vamos lá, eu tenho tempo sim. Sobre quando que vai retroagir e quando que não. Eu te explico. Vamos lá. Para todas as decisões que declararam os tributos constitucionais, antes desta decisão que relativiza, retroage. Então, contribuição social sobre o lucro foi 2007, retroage. IPI revenda foi 2020, retroage. O terço de férias foi 2020, retroage. 5 anos a contar desta decisão até a decisão que declarou a constitucionalidade. Então, por exemplo, no caso do IPI, vai retroagir de 2023, que é agora, até 2020. Por quê? Porque foi em 2020 que o tributo foi declarado constitucional. Então, não vão ser 5 anos, vão ser 3. A mesma coisa do terço de férias. Agora, no caso da contribuição social, não, porque a decisão é de 2007. Obviamente, não vai retroagir até 2007. Ele vai retroagir, então, desta decisão de 2023 até 2018, alguma coisa assim, respeitada a noventena e tudo mais, quanto ao tributo. Então, ele retroage quando as decisões que declararam a constitucionalidade do tributo são anteriores, são pretéritas a esta decisão que relativiza. Agora, vou te falar quando não retroage. Vamos supor que daqui a 2 anos, 3 anos, o Supremo declare que a inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e do ROFINS é constitucional. Lá na frente, daqui a 3 anos. Bom, ele está declarando depois dessa decisão que relativiza. Então, aquela decisão ali não retroage. Você vai ter que pagar o tributo dali para frente. Então, o marco temporal é se a decisão que declara a constitucionalidade é anterior a esta decisão ou se ela é posterior a esta decisão. Por isso que ele coloca lá naquele item 2, não sei se eu posso até voltar, que fica garantida a irretroatividade e tudo mais. Mas ele é a irretroatividade não desta decisão, mas da decisão que declara a constitucionalidade. Eu não sei se eu estou me fazendo claro. Eu acho, deu para entender, Adriano?
Sim, acho que esclareceu. Mas só complementando, então, sempre vai retroagir no máximo 5 anos, seria isso? Não, sempre não. Se a decisão for posterior, a decisão que declara a constitucionalidade de um tributo, for posterior a esta decisão que relativizou a coisa julgada, ele não retroage. Não, sim. Estou dizendo que mas se for anterior, no máximo 5. No máximo 5. Se o Supremo não mudar, né? Mas até então, no máximo 5. Adriano, bom, eu aposto aqui uma Coca-Cola que não muda. Pelo menos com essa composição que está aí. Ministro Barroso, ministro Lewandowski. Eu acho pouco provável que essa turma mude, entendeu? Ministro Gilmar. Mesmo porque, para eles, mudar um conceito é, de uma certa forma, um sinônimo de ter errado. E, por vezes, o nível de vaidade impede isso. Bom dia, senhores. Obrigado. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Como vai, Israel? Tudo bem. Uma pergunta em relação a um texto de férias, por exemplo, que você acabou de falar. Eu entendi que você acabou de responder aí para o colega, mas usando na prática um terço de férias. Uhum. Agora, né, foi julgado esse negócio pelo STF. A relativização. O terço de férias foi o ano passado, se eu não me engano, né? Eu acho que não. Eu acho que foi 2021 ou 2020, não foi, não? Eu acho que... Tenho quase certeza que foi 2020. Agora, 2020. Eu não me lembro. Eu não me lembro ao certo, mas eu acho que foi 2020. Tá, então, essa decisão desse ano retroage até 2020, é isso? Isso, é isso aí. É isso aí. É isso aí. A dúvida, Israel, é se retroage com cobrança de juros e multa. Tá, entendi. A Receita, eu creio, não terá muita dúvida. Não, mas, claro. Mas o Supremo foi omisso quanto a isso. Uhum. Então... Né? Tá, então o meu entendimento está correto. Vai só até o julgamento daquele processo. Um julgamento da decisão do Supremo que julgou o terço de férias constitucional. Constitucional, perfeito. Isso aí. Tá bom, obrigado. Nada, Israel. Faz algum sentido essa distinção? Eu acho que ela faz na seguinte questão. Veja bem, Fábio. Uma coisa é modulação. Outra coisa é irretroatividade. Então, o Supremo distinguiu esses dois conceitos. O que ele fez? Eu não modulo, mas eu garanto a retroatividade. Então, não modular implica dizer que a decisão tem efeito pretérito, porque ela não vale só dali para frente. Então, aí vem a modulação, que é um conceito técnico específico. O outro conceito é a irretroatividade do tributo, que ela garante. Mas a partir do momento que ela não modula, mas garante, ela segrega os dois cenários, sendo posterior a decisão que declara a constitucionalidade tem a retroatividade. Mas se não modulou, a parte pretérita é atingida. Aqui ela foi técnica, então. Foi. Sabe por quê, Fábio? Só para completar, só um minutinho, Zé, passo a palavra, mas só para completar, ela garante também a irretroatividade nas decisões anteriores em relação à própria decisão. Então, a pergunta do Israel agora, por exemplo, a decisão do terço de férias foi 2020. Então, não seria possível pelo Supremo retroagir anterior a 2020. Por isso que ela entende que ela está assegurando a retroatividade, entendeu? Ou seja, antes de 2020, ela não está cobrando, não vai cobrar. Vai cobrar da janela entre a declaração de constitucionalidade do tributo e a decisão que relativizou a coisa julgada. E essa janela é um conceito de modulação, enquanto que a retroatividade é um conceito ligado à própria decisão que julga a constitucionalidade, dali para trás. E isso o Supremo estaria garantindo. Entendeu? Ficou entendido. Entendido. Então, para cada decisão posterior a esse paradigma, caberá ao Supremo definir se vai modular ou não, para que ela possa... A modulação, ela já colocou que não existe agora. A modulação quanto à relativização da coisa julgada. Então, as decisões futuras não vão falar de coisa julgada. As decisões futuras vão falar se o tributo é constitucional ou não. A relativização já está tratada aqui, nesse primeiro momento. Então, os outros, na frente, não vai ter modulação de efeitos, creio eu. A modulação foi feita agora quanto aos efeitos da coisa julgada.
Isso não vale para modulação da inconstitucionalidade, né? Por exemplo. Um tributo que posteriormente foi declarado inconstitucional e, para mim... Bom, é o que eu falei no início ali. Ninguém tratou disso ainda. Ninguém tratou. Ou seja, se o tributo foi declarado inconstitucional e eu tenho uma decisão de 5 anos atrás que declarou que ele é constitucional, aquela decisão também vai ser relativizada e eu vou ter direito à repetição? Eu duvido que a Fazenda vai aceitar isso e duvido mais ainda que o Supremo vai nessa linha. Apesar de que o pau que bate no Francisco, bate no Chico. Deveria, pelo menos. Né? Deveria. Diga, obrigado. Zé. Nada. Geraldo, só confirmando que o texto de férias foi agosto de 2020. É o que eu lembrava. É o que eu lembrava, Israel. Então é 2020. Então, Israel, em tese, você tem que puxar de fevereiro de 2023 a agosto de 2020. Alguns clientes têm feito esse cálculo e provisionado. Inclusive porque as auditorias têm mandado provisionar. Né? Então, levanta esse passivo, porque isso virou passivo, não é mais passivo oculto. Tá? Levanta esse passivo e provisiona. Beleza. Agosto de 20 a fevereiro de 23. Eu não lembrava que era agosto de 20, mas é isso, né, Zé? Porque me parece que... Oi? É isso, é agosto de 20, né? Porque eu não tenho esse dado. E houve um agendamento para modulação em 22, mas eu não sei se consumou. Tá? Eu também não sei. O tema voltou. Aí eu não sei. Tem que fazer essa conta com cuidado e acho... Eu li a pauta do Supremo. Agora, a decisão foi em agosto de 2020. Então, e o Supremo fala, essa relativização fala da decisão. É da decisão. Então, em tese, é agosto de 20. O conceito ficou bem claro, obrigado. Israel, é verdade que isso tudo está meio nebuloso ainda, né? A Receita não soltou norma nenhuma sobre isso, os embargos que foram interpostos contra essa decisão da relativização ainda não foram julgados. Então, eu acho que a gente vai ter aí cenas do próximo capítulo aí para acompanhar, entendeu? Perfeito. Bom, fazer às vezes mestre de cerimônia aqui. Por favor, Zé. Embora a Flávia seja a pessoa mais apropriada, saber se há mais alguma consideração. Agradecer a Mirelle, gente, que está presente também, assessora jurídica. Olá, tudo bem? Prazer participar. Federação Nacional das Empresas de Segurança. Eu vi aqui colega também do Sindicato das Empresas de Segurança lá do Pará. Opa! Então não ficamos restritos a Minas não, viu, Geraldo? Que bom, Mirelle, alguma consideração? Nossa, primeiramente agradecer a oportunidade. Geraldo foi muito didático, explanou muito bem o assunto, esclareceu até dúvidas que eu ainda estava me questionando. Parabéns pela exposição e parabéns ao Sindesc também por esse evento, tá bom? Muito obrigado. É para mim uma honra muito grande, fiquei muito honrado com o convite do Zé Costa. E se vocês quiserem, esse assunto evoluindo, a gente marca um segundo evento para fazer um follow-up do que aconteceu, para dar uma continuidade nisso, esclarecer esses pontos que estão faltando. Seria uma honra a gente voltar a falar, não sei daqui a quanto tempo, vai depender dos julgamentos, mas seria uma honra. E eu posso, inclusive, se o Zé me autorizar, se a Flávia me autorizar, fornecer esse material aí para vocês. Eu posso passar isso e vocês, se quiserem, podem dividir para as pessoas que fazem parte aí desse nosso bate-papo. Vai ser uma maravilha, não há que autorizar, nós temos que pedir. Eu acho que o Renato, nosso presidente do SEAC, ainda está conectado. Pará, gostaria de se manifestar? É um grande prazer tê-lo. Bem, gostaria de agradecer pela oportunidade e pelos esclarecimentos sobre o tema. Muito pertinente as informações. Zé, eu queria aproveitar o doutor Geraldo, parabenizar... Presidente Renato, agora falando em nome das duas entidades. Eu queria parabenizar, doutor Geraldo, pela belíssima exposição. Eu acho que foi muito esclarecedora, muito didática. Você está de parabéns e muito obrigado aí por essa colaboração. Travou um pouquinho aí, Renato. Mas Renato, eu que te agradeço. Não sei se você está me ouvindo bem aí, deu uma travadinha. Agora mas eu que te agradeço muitíssimo pela oportunidade. Volto a dizer, me sinto muito, muito feliz em poder passar esse tempo com vocês. Muito obrigado. Leonardo, obrigado a você. Também do Paraná, está presente. Leonardo, alguma consideração final? Agradecê-lo pelo prestígio da sua presença.
Só agradecer pelas boas informações que teve, né? Realmente são muito úteis para nós, né? Que estamos no dia a dia das empresas. Né? Na luta, né, Leonardo? A gente que fica então, na infantaria. Precisa estar atento a tudo isso, né? Então, parabéns aí, a live estava muito boa. Parabéns aos organizadores aí. Leonardo, você falou da gente estar à frente, eu costumo brincar, a gente pode dividir o país em 2 pontos. Aqueles que geram o PIB, aqueles que trabalham, geram o PIB, e aqueles que consomem o PIB. Né? Aqueles que são pagos com o nosso PIB, são pagos com os nossos tributos, os juízes e tudo mais, o pessoal da Receita. Então, nós estamos do lado que geramos o PIB. Existe o outro lado que consome o PIB. Perfeito. Muito boa colocação aí. Parabéns aí pela live, tá? Obrigado. Gostaria de passar para a Flávia, Geraldo. Claro. Eu sou mais que suspeito para elogiar e avaliar essa sua gentileza, né, em nos prestigiar com seus conhecimentos hoje, mas você sabe que é de coração o agradecimento, e eu acho que com a liberdade que a gente tem também dizer que quando for necessário que a turma requerer mais ensinamentos, nós vamos convidá-lo a nos prestigiar aqui. Eu ficaria feliz com essa oportunidade. Tá, muito obrigado. Flávia, se você quiser encerrar para a gente. Com certeza. Doutor Geraldo, também faço das minhas palavras as palavras do doutor Zé Costa. Muito obrigada aí pelo seu tempo, pela dedicação, pela explanação, uma excelente explanação. Vamos aguardar o material e, na sequência, a gente já vai encaminhar esse PDF para todos os presentes, já pedindo a Simone, que é a nossa secretária executiva, para poder estar fazendo esse encaminhamento. Já te mandei um oi aí pelo WhatsApp. Acabei de ver. Ok, pode me encaminhar perfeitamente, que a gente já dá sequência a essa comunicação aqui. SEAC da mesma forma, viu, Adriano e demais? SEAC também vai disponibilizar para todos. Isso, exatamente. E aí a gente dá sequência e conversamos, né, doutor Zé Costa, sobre a possibilidade de fazer um segundo momento. Desde já, agradeço a presença de todos, a presença do doutor Geraldo, especialmente, doutor Zé Costa, pela organização perfeita do evento, e estamos juntos aí. Até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Fiquem todos com saúde e bem. Um abraço. Obrigado, gente. Obrigado. Um abraço, muito obrigado. Obrigado, fiquem bem. Obrigado. Obrigada. Tchau, um abraço. Obrigado. Cadê?